Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo e vamos começar esse vídeo falando chupa galo, Mengão é pentacampeão da Copa do Brasil na casa de vocês. E a pergunta é o seguinte, quem foi o destaque do Flamengo nessa Copa do Brasil, né? Esses últimos jogos aí do Flamengo, aí, semifinal e final, quem foi o destaque do Flamengo, né? Acho que a gente pode colocar aqui tranquilamente o destaque dessa final aí, né? Dessa semi-final, o técnico Filipe Luiz, Gerson, o crescimento também de Wesley, que jogou pra caramba, né? Então a gente podemos colocar alguns destaques aí também, né? Bruno Henrique voltando a ser importante, Michel também voltando de lesão e ajudando o Flamengo aí, né? Nos joguinhos aí, nos jogos. E é aquilo, Gabigol de saída para o Cruzeiro. Será que foi a melhor decisão do Flamengo, dos dirigentes do Flamengo, em não querer renovar com o atleta? Obviamente, quando a gente vai renovar com o atleta, os dirigentes têm que olhar o lado esportivo, dentro de campo, né? Os números que o jogador acabou fazendo dentro de campo, né? Gols, assistência, minutagem em campo. E os números do Gabigol, né? Dos últimos anos, esse e o ano passado, não era muito bom, né? Então, mas eu quero saber a tua opinião, torcedor. O Flamengo fez certo em não querer renovar ou não atender a pedido do Gabigol para renovar o contrato? Então deixa tua opinião aí, o seu like ajuda demais e vamos embora com mais um debate aí. Hoje eu faço questão, um dia especial. Tá, deixa eu te falar assim. Eu vou ficar com vontade de não consigo. Eu tava tentando. Vai, por favor. Podemos? Vai. Seu talismã é muito bonito. Obrigado, obrigado. É muito bonito. Vencedor. Minha mãe me deu educação pra gente nunca gerar constrangimento, assim. Fala que tá bonito, que é melhor. Rapaz. Mas o Felipe, pra mim, o Edu, ele vai um pouquinho além do fato novo. Porque o fato novo, muitas vezes ele resiste a 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos. O Flamengo ganha o título, vence o Atlético na ida e na volta, porque foi mais equipe, foi mais time. Do ponto de vista coletivo, foi muito mais completo do que o Galo. Quando vence na ida e quando ontem, em nenhum momento, passa por apuros, perde controle de jogo. O primeiro tempo de ontem, que é um primeiro tempo de quase 70% de bola do Galo, o Flamengo sabia exatamente onde ele estava protegendo a entrada da sua área, onde estava escapando. O Felipe entendeu exatamente o que estava faltando e faltava ao Gabriel essa aceleração quando tinha campo. Ele bota o Bruno Henrique. Quando no início do segundo tempo o Galo parece que ali por 5 minutos fazia uma pressão, ele tira o Arrascaeta, ele bota o Fabrício, ele protege no VAR, a bola alta e bota depois o Plato e tem essa velocidade para esticar porque o campo estava se abrindo. O Felipe vai muito bem, lê e mexe muito bem, isso é uma característica dele. Então, o Felipe, ele propõe bem o que ele pensa pro plano de jogo, ele entende bem e muda rápido, ele sabe as peças que ele tem do time, porque a gente passou aqui durante muito tempo colocando na conta dos desfalques que o Flamengo não dava. Ontem ninguém falou de desfalque, né? Ontem era o elenco que era bom. Então, assim, ele potencializa esse elenco, então tem muito do que ele acredita. O Flamengo hoje começa a tomar caro. O Tite passou um ano inteiro buscando tal do equilíbrio. O time do Felipe hoje ele é minimamente equilibrado por pouco tempo de trabalho que tem. Ele sabia onde não sofrer e sabia aonde atacar, nada, Edu? Então, acho que dá pra falar que passa muito pelo que o Felipe fez nesse pouco tempo e passa muito por conhecer o ambiente que chega, onde pisa. É muito difícil. E ele sabe onde estava chegando, contribui e se soma ao entendimento que ele tem. Bom, em instantes nós vamos falar do Atlético também, vamos falar de Gabigol, mas agora... Embora não precisasse disso tudo, né? Porque mas o Bubu veio com tudo. Olha esse gol, como é que o Michel me perde esse gol, cara? Ah, mas eu acho que ele queria entrar com a bola e tudo, é isso? Que partida fez o Everson? O Everson. Chuta aqui de primeira já, ou então na segunda, não, ele quer... O Galo tinha que ganhar e o Everson é melhor em campo. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ô Zé, eu te deixei por último, que você está fazendo o curso de treinador lá e é muito legal essa especialização, atualização. O Filipe Luiz é a novidade do mercado. Não é só do Flamengo, é a novidade do mercado. Eu vi vários ex-jogadores exaltando o início do Filipe Luiz. Mas eu quero te perguntar, como ex-jogador também, o que ele fez no campo que você viu e falou assim, isso aqui já é dele? Ou ainda não fez, só gestão de ambiente, Zé? Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Bubu, Nath, Pedro. Boa tarde, Zé. Assistindo. Primeiro que ele trouxe a confiança para o Flamengo jogar de novo, né? Para fazer o que o Flamengo fez nesses jogos nos quais ele está no comando, você tem que ter confiança. É um time que voltou a marcar pressão, é um time que, diferentemente, por exemplo, do Tite, que procurava um equilíbrio mais fator defensivo e tal, mas ele já arma a equipe já pronta para um contra-ataque, não só com um jogador apenas, mas com várias opções. Eu acho que é uma equipe com confiança.
E isso acho que é importante para os jogadores. Se você não tiver confiança, você não consegue fazer. É aquilo que o treinador muitas vezes pede e também as dificuldades que eles irão encontrar em campo. Aí tem aquela insegurança de toco, não toco, subo para pressionar, fico aqui esperando, tal. Para você fazer tudo isso que nós estamos vendo o Felipe fazer com esse time, tem que ter a confiança. Mas tem um fator que para mim é fundamental para ele ter conseguido fazer tudo que fez. Ele jogava lá, ele já conhecia o ambiente, ele já sabia como falar com o outro. É difícil demais pisar ali. Isso é fundamental para um treinador que vai assumir o time faltando 8 jogos para acabar, uma decisão, ambiente questionado. Peraí, já sei quem é, já sei como funciona, já sei como pensa, já sei... Tanto é que ontem ele discutiu de novo com o Gerson. Ele discutiu uma vez com o Gabigol no primeiro jogo e ontem discutiu com o Gerson. Né? Mas eu acho que essa discussão, ela passa... Não vou falar que passa despercebida, não é isso, mas essa discussão é a discussão do ex-atleta com o atleta. Entendeu? Porque eles são contemporâneos, né, Sim, porque se fosse de treinador com um atleta, a discussão seria um outro tom e um pouco mais longa, vamos dizer assim, né, no pós-jogo. Né? Mas, assim, o que ajudou muito o Felipe, além do conhecimento que ele tem, um cara sensacional, uma pessoa do bem, é o fator conhecer o ambiente. Sabe exatamente como mexer com cada um ali. E isso é muito desafiador mesmo? Você vê que a melhora, uma das coisas que é para a gente dizer já... por exemplo, eu não vi o Gabigol jogando sensacionalmente, aquela sequência de 10 jogos arrebentando. Ele, na primeira final, ele fez 2 gols, foi muito bem e tal, mas se você somar os outros jogos, ele não jogou tão bem. Ele não teve uma boa sequência. Tanto é que ontem ele saiu no segundo tempo. Se ele tivesse tão bem assim, provavelmente ele estaria jogando e criando as situações que, como o Pedro falou, a leitura de jogo qual era? Vamos fechar, organizado, velocidade. E foi Edu, o Bruno. Sabe uma coisa que corrobora pra mim? Isso. O Domi, ele é um cara burro de futebol? Não. O Paulo Souza? O Vitor Pereira? Não. O Sampaoli? O Renato? Não. O Ceni? O próprio Tite? Todo mundo que passa tem muita dificuldade de chegar no ambiente do Flamengo. O problema está em todo mundo e o ambiente lá é ótimo. O ambiente lá é complicado para quem trabalha, para quem joga, para quem vive. E você conhece o ambiente com o tempo. O Gerson conhece muito o ambiente. O Arrascaeta, o Bruno, o Gabriel, as pessoas que estão lá há mais tempo e principalmente o Felipe. O Felipe era uma liderança desse grupo, era um jogador desse grupo, ele tinha uma relação muito íntima. Ele já falou com o presidente, com o roupeiro, com o Gabriel. A declaração dele ontem sobre a relação dele com o Gabriel é muito interessante, é muito forte. Então, pro Felipe, não é que é fácil, mas o Felipe sabe chegar de uma forma diferente no ambiente do Ninho. Que era tudo o discurso, né? Agora ele chega como treinador, como é que vai ser a relação dele de amizade com esse cara. Ele sabe a briga que ele compra, como ele trata o Gabriel, o momento que ele tem que chamar a atenção do Gabriel, ele sabe onde ele chama a atenção do Gabriel, ele sabe como é que ele briga por uma questão de programação, de fisiologia, de vice-presidência, de falar com... E isso faz parte do dia a dia. Você chega para apresentar o programa, né? Você estaciona, sente e vai, ou você sabe que tem toda uma engrenagem. Saber chegar num ambiente que é muito difícil, é muito dinheiro, é muito jogador, é muita torcida, é muita cobrança, é muita crise, é muito vazamento, é muita informação, é muito disse-me-disse. Isso aí, ele já dominou. Ele só precisava tentar colocar em prática no campo. E aí ele tem a relação com os jogadores, a relação pessoal que é importante. E aí ele tem o conhecimento dele, de bola ele entende, assim como os outros entendiam. Então, você quando junta isso tudo, não é que é mais fácil, mas o Felipe está num ambiente mais propenso a ter sucesso e ele vai errar na substituição, ele vai errar a decisão. Ele insistiu muito, ele apostou muito no Gabriel. Ele colocou o Gabriel, acho que 6 dos 7 primeiros jogos, o Gabriel foi titular. E foi titular na final. Não tivesse o Gabriel feito o gol no primeiro jogo, o Felipe vai pagar essa conta. E aí você cobrado dele, sabe disso. E que bom para ele, que ele deu confiança, o Gabriel resolveu. Agora, ele tem algo, eu concordo com o Zé, a gente sempre bate nessa tecla. Ele tem algo que treinador nenhum tinha. E talvez ele só tivesse no Flamengo, que era um ambiente totalmente favorável para ele conseguir começar a trabalhar. Iniciou a carreira de uma maneira bem interessante. Sabia que o Felipe Luiz é campeão mundial com o Flamengo como técnico? Sim, da base, né? Então, assim, esse é um cara que se preparou, estudou, ainda no final da carreira de jogador. Todo mundo já sabia, já estava na cara e ele já falava, meu plano é esse. Foi aprendendo com os últimos treinadores e ele teve uma experiência na prática, que pouca gente acompanha a base. Mas vamos ser justos também. Ele se preparou tudo, desculpa, Boa, mas... Ele assumiu o Flamengo esse ano, é fruto de um planejamento absolutamente equivocado do Flamengo. Equivocado. Mas no período curto dele na base do Flamengo, ele foi campeão do mundo. Ser campeão, um clube brasileiro ser campeão do mundo, mesmo que seja sub-20, hoje você tem que destacar. Se no passado era muito comum, hoje a concorrência... Então, é um cara que, por exemplo, não teve o Pedro. Quantos jogos o Pedro salvou o Tite?
O time jogava mal, um gol do Pedro. Você tinha quase garantido que era um Ele gol não no jogo. teve o Pedro, ele não teve o Cebolinha, ele não teve o Luiz Araújo, tanto de destaque que vinha salvando o ano até então. Então, e mesmo assim, ele conseguiu esse sucesso com garotada. O que eu ia falar é sobre algumas melhoras, né? Você falou o que ele fez e tal. O do campo. O maior exemplo disso é o Wesley. Eu acho que o maior exemplo que Se você deixou pode de ser só lateralzinho corredor, né? corredor. Cai por dentro, volta, O Wesley pra cima. O Wesley com o Felipe é o outro lateral. É o lateral que eu tava escutando aí. Os caras falando assim, pô, ele merece chance na seleção. Ó, Léo Ortiz na zaga, foi até pra seleção agora. Ô, Nath, e qual é a virtude, na tua opinião? A gente tá falando da gestão de grupo, tudo, mas o Zé apontou, você também, sobre essa questão do campo, mas tem algum jogador que se olha e fala assim, ó, como é diferente desse da época do Tite pra... Bruno Henrique. Esse é o cara que pode Bruno Henrique com o Tite, ele pegava a bola e tocava de lado. Com o Felipe Luiz, até por uma estrutura de jogo diferente, ele é o cara que pega a bola e parte pra cima, como era muito a característica dele e como fez ele se tornar o Bruno Henrique, que todo mundo aprendeu a gostar de ver jogando bola. É um cara que pega a bola e é vertical, um cara que pega a bola e é intenso. Isso tudo é característica do treinador, é diferente. A gente falava aqui da época do Tite e tal, mas pensando no Felipe Luiz, é muito isso. Wesley, quando a gente está citando da questão do Wesley, o próprio Everton Araújo, que começa a ganhar oportunidade e final de Copa do Brasil, ele como titular. E fez 2 bons jogos. Hein? E jogou muito bem os 2 jogos que ele fez. Então, passa muito da confiança que vem do banco de reservas, da estrutura coletiva da equipe, do quanto você passa ali uma organização. Isso tudo muda, o Edu. Então, assim, tem parcela, os jogadores de entenderem e acreditarem, comprarem as ideias do treinador e perceber aquilo funcionando. Porque uma coisa é você comprar a ideia e você começa a jogar e você fala, tá dando certo isso aqui não. Não vai dar certo, não dá liga. E os caras compraram a ideia. Eles compraram a ideia e viram que dava certo, que dava para jogar melhor, que dava para jogar de uma outra forma, que dessa outra forma eles renderiam melhor também. Então, se o Felipe Luiz ele conseguiu fazer isso com o Flamengo e com alguns jogadores específicos, como a gente já citou alguns aqui. Bom, vai mandando o seu vídeo. Ô Zé, eu quero que você fale, por gentileza, o número, porque você que está em casa vai mandar o seu vídeo a respeito do Felipe Luiz. O que você acha do Felipe Luiz? O Gabigol está indo embora, você também pode mandar. Pode responder quem foi mais importante para o título, Bubu ou Felipe Luiz? Bubu, Felipe Luiz, Gabigol. A dupla, né? A gente trabalhou em conjunto. Combina, né? Isso. Qual é o número, Zé, por favor? Eu trabalho lá, a mentalização Isso. Aqui também. As pessoas estão fazendo este tipo de questionamento. Não tem jeito. E eu vou perguntar para alguém que é mais equilibrado dessa nobre bancada. E ele vai responder. Felipe Luiz é o treinador mais perto ou já é o treinador que faz a torcida do Flamengo esquecer um pouco Jorge Jesus? Rodrigo Bueno e a pergunta de $1 milhão. Vai. Pergunta fácil, resposta simples. Não é à toa que Felipe Luiz está sendo chamado pela nação de Felipe Jesus. Já acrescentaram o sobrenome Jesus, ele não gosta. Ele Desculpa, mas quem está chamando ele assim? A nação. A parte da nação. Eu acompanho muito a nação, nas mídias sociais, nas ruas. Você também. Aliás, eu sou carioca, o pessoal sabe, né, de coração, né? O quê? Mas eu vivo em São Paulo, pelo trabalho, eu preciso viver em São Paulo. O que tem de flamenguista em São Paulo, alguém tem que recalcular a torcida do Flamengo aqui em São Paulo. No Brasil inteiro, a gente sabe que é a maior que tem. Mas aqui em São Paulo, a quantidade de pessoas que eu vi hoje com camisa do Flamengo... Lógico, porque foi campeão, claro. Tem gente que fala que a torcida do Flamengo na cidade de São Paulo é a 4ª maior, tem gente que fala que é a 5ª maior. Olha, eu acho que tem que calcular. Você tá estragando o seu corte. Não, eu já vai ter que fazer o ponto de edição. Felipe Luiz está sendo chamado de Felipe Jesus. Por quê? Não só que ele conseguiu resultados expressivos em um curto espaço de tempo, mas pelo tipo de jogo. A torcida do Flamengo está ficando, digamos assim, feliz com o desempenho do time. Time vertical, time contundente, ofensivo, agudo, entendeu? A Nath tinha explicado aqui, o Bruno Henrique não toca pro lado. Ele é aquele cavalo que nem cavalo aguenta, né? Tal, isso, ele pra vai. Frente e tal. E ele tá parecendo um pouquinho o Flamengo de 2019. Pena que não teve muito tempo aí, só deu para ganhar a Copa do Brasil. Desfalques também, né? Desfalques, mas é isso aí. Felipe Jesus. Olha, isso que eu pergunto pro cara mais equilibrado. Ô Zé, você vê que é o início de uma carreira, mas já ganhou Felipe Jesus. Por parte do Bubu, né? Não, Bubu e alguns da nação. Ele disse alguns da nação. Não, Você eu que não... foi lá buscar.
conseguiu, meu. Aqui é assim, vem buscar, você encontra. Vem o que você acha. Eu não provoquei, não. Mas já ganhou essa marca, não tem jeito. Não, eu acho assim, eu acho que foi um bom começo, um começo excepcional, né, pela condução que ele teve nesses primeiros jogos. Mas vamos ter um pouquinho de calma, porque ele vai desenvolver também ao longo do tempo com outros elencos, outros times, entendeu? Como vai ser a habilidade do Felipe em dirigir equipes que não têm a qualidade que tem o Flamengo, aí são características diferentes, por exemplo, de jogadores. Eu acho que é um começo de trabalho muito promissor, né? Primeiro pela inteligência do treinador, porque ele soube mexer nos 2 jogos, ele soube mexer exatamente e fazer aquilo que o jogo pedia, fazer uma leitura excepcional, né? Até quando recua, põe o Fabrício, coloca o Bruno para puxar contra-ataque, sabendo que o Galo vinha para cima, o Galo doido, né? Que vinha para cima, deixar os espaços para jogar, né? Mas não dá para dizer Jesus, Felipe Jesus. Ele fala. Eu entendo, torcida e tal, mas calma. Eu acho que o Felipe é o Felipe. É isso. Felipe, para mim, é o Felipe, não é Felipe Jesus. Porque cada um tem a sua digital. Tenho certeza que daqui a pouco ele vai colocar a digital dele em qualquer equipe que ele for, ele vai ter uma característica, como tem do Jesus, como tem do Tite, como tem do Felipe. Não significa que, por exemplo, o Tite foi mal no Flamengo. Não significa que o Tite é mau treinador. Né? O Felipe foi bem aqui, mas ele pode ir num outro desejo. Sim, não, mas certeza. Ele pode ir numa outra e ter um trabalho ruim, não conseguir desenvolver o trabalho. Então, o futebol é coisa de maluco, né? Que um dia você serve, você presta. Vou colocar no balaio aí já. Foi. Milito. Bem, Já não vou ter que falar dele. Bem, nossa, final de 2 Copas tal. Se perder a do Botafogo. Próxima. E não for para Libertadores no ano que vem, via brasileiro. Daqui a pouco que nós Aí eles vão falar assim, não serve. Só que aí tem que lembrar, deve ter tido um planejamento interno com opção para as Copas, porque o Paulinho veio a público e falou, né, nós estamos focados na Copa, nas Mas você vê que na coletiva ele falou depois. A gente vai falar já do Galo, assim, mas ele falou da... Posso falar uma coisa aleatória? Não, mas se uma... É a última hoje. É a última. É a última hoje. Não, eu tô vendo aqui, Atlético de Madrid, grande clube europeu, Ele vai espanhol, soltando, assim. postou uma foto do Felipe Luiz e escreveu assim, Atlético de Madrid. Parabéns pela conquista, Fili. Oh, Fili. Aqui no Atlético, estamos todos felizes com o seu sucesso e torcendo para que seja apenas o início de uma grande carreira como treinador. E o Felipe Luiz respondeu, te quero, Atlético, te quero. Sério? Com coração, 3 O corações. Atlético chama o Felipe... Fili. Igual a gente chama aqui de Digo. Fili. Não, você me chama de Bubu, né? a gente chamou de Digo sexta. Deixa eu avisar. Sexta-feira Você a que gente tá em chamou casa, de se Digo. você me ama, pode me chamar de Digo. Se você é apenas meu amigo, me chama de Bubu. Bubu para os E amigos, se não Digo ama, para quem pode mandar também, né? Não, mas sexta-feira a gente já... Não quem me ama, me chama de não Digo. Quem é meu amigo, me chama de Bubu. Calma, eu acho E o Fili, olha, eu acho que ele tem futuro na Europa. Por que eu falei essa coisa aleatória? Na verdade, tem um fundo. Você alimenta também, mano. Peraí, que ele tem um ponto pra falar aqui. Como você acha que Pedro Ivo, quando liga pra você e você atende, como você acha que ele iria te chamar? Bubu, não, ele me chama de Bubu. Não de Digo. Quando ele for te contratar, chamou de Digo. quando ele for pra te contratar pra Mas Pedro Ivo TV. não foi de coração é Bubu. Sexta foi Digo. Já foi? Sexta a gente só falou Digo. Foi Digo, ele A gente só chamou de Digo. Digo tá fora. Ficou emocionado agora, hein, Bubu? Aumentou a responsabilidade. Fala te quero pra ele. Eu te quero. É isso! Peraí, Pô, a ele gente falou. precisa... Peraí, você tem que concluir o raciocínio. Ele falou que tem um fundo aqui pra falar. Não, o fundo é esse. Ele já falou. É que eu vejo o potencial enorme do Felipe Luiz trabalhar no futebol europeu. Quantos você sabe- coraçõezinhos? E o Atlético de Madrid já deixou a porta aqui, ó, amigão. O dia que o calma, Simeone ele foi sair, campeão do amigão. Flamengo. Mas Você quer tirar o cara? quantos coraçõezinhos te quero e quantos corações? quero 3 Felipe? corações. E pro Pedro, quanto você fala? São 8 corações. Então vai, 8 corações são 8 estrelas que tem em cima do escudo. Então fala. São 8. Vai, manda pra ele. Te quero. Corações 8. Pode ver, em cima do escudo são 8 estrelinhas. Sabe o que eu te peço? Desculpas, que o Zé que tá alimentando Te quero. isso. O que é te quero? Te quero é... Eu te quero. Eu te amo. Te amo. Você não achar que ele tava lá se oferecendo pro Atlético. Não é. Mas
É que na cabeça do Rodrigo Bueno já tá... Diego. Você viu que ele falou, vai pro Atlético de Madrid, portas abertas na Europa. Não, mas ó, Acabou não de ser dá pra campeão. descartar. Ele não foi esquecido. Ele não foi esquecido. Podia ter outro. O Atlético de Madrid teve 200 jogadores, 500 mil jogadores, e os caras estão por aí no mundo. Aí o Atlético não fica mandando mensagem pra todo mundo e parabenizando. Ele acabou de ser campeão no Flamengo. Mas isso é bom pro Flamengo. O clube postar algo para um ex-jogador é algo muito raro mesmo. A gente tem que ficar de olho. Então, muito raro. no caso desse, então, eu vejo potencial, antes desse post do Atlético de Madrid, o Filipe Luís, quem sabe, possa ser, né? Eu não vou dizer abrir portas. Ano passado a gente teve Até outros porque a treinadores. esposa dele é espanhola, né? Eu não acredito que o Felipe vai ficar muito tempo no Brasil. Eu acho Mas vamos deixar O ele virar Silvinho tá indo bem na Albânia, foi com a Albânia na Calma, deixa o Eurocopa. Felipe Luiz jogar, mas Não, ele tá começou a aqui. temporada. O Flamengo tem muita grana, é o clube mais seco da América do Sul, da América Latina. bom. Então ele pode muito bem tirar manter o cara treinador daqui. como ele mantém jogador. Só que é normal que o Filipe Luís talvez queira trabalhar na Europa um dia e é normal que ele, como bom profissional, seja bem recebido lá. Olha, eu nunca imaginei chegar no dia 11 de novembro, tô aqui desde março à frente desse nobre programa com o Tequeiro, que eu achei que chegou Tequeiro. no auge desse relacionamento legal. Não, a minha dúvida é, você falou Tequeiro sabendo o que você estava falando ou só porque o apresentador pediu? Não, falei Tequeiro porque o que eu li aqui. Mas foi de Tá coração? na internet. Tequeiro Foi de coração? Tá na rede social, o Foi de coração. Olha lá. Três corações. Foi de coração ou não? O quê? O pessoal faz Aí muito o Pedro churrasco, tem aqui fazer razão. uma bacalhoada de Aí assim. do Bubu sobre Vamos ouvir a sonora do muito Gabigol e na sequência o Pedro vai trazer detalhes, a Nath vai opinar, o Bubu também, o Zé, sobre Gabigol partindo para o Cruzeiro. Roda. Claro, é um carinho enorme que eles têm por mim, eles sabem que é recíproco. Então, como eu falei ali já, não vou ficar, é um time que eu amo. Como eu falei e muita gente sabe, durante esse ano foi um ano conturbado, mas acho que acaba da melhor maneira. Me dediquei bastante para essas finais, já há um bom tempo atrás, não creio eu, foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu, há um ano e meio atrás, apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta, então creio eu que é o momento de eu sair. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. E a gente nota, é alguém que anuncia a sua saída. O que ele fez foi o seguinte, anunciou a saída e meio que e depois eu vi até a consequência disso daí, torcedor cobrando o Marcos Braz, porque você não ficou com ele. E ele anuncia depois de ser campeão. Mas eu queria que você trouxesse detalhes. Por que ele escolheu o Cruzeiro? Por que não foi pro Palmeiras, do Super Palmeiras? Mas quem que tá seria falando de desenhado Palmeiras, por ele? Eduardo? Não, o Braz falou que ele podia ter ido pro Palmeiras. O Palmeiras ofereceu. Corinthians. Santos voltando ao lar. A Nath já tinha preparado já, enfim. O quê? Não, cobertura. Comitê de Calma, boas-vindas, cobertura lá no Você dia a dia. queria buscar Calma, ele não no é? aeroporto. Não, eu já via Ele tinha crianças. arrumado. Ele tinha Agora ele tá no Cruzeiro, que é um grande time. O máximo ele não tá investimento. ainda, calma. Mas já tá lá. O que aconteceu para ele ir pro Cruzeiro? Dinheiro. Eu também, gosto disso. Ele queria um tempo de contrato e um salário X. O Flamengo não quis. O Palmeiras não ia chegar a esse valor, o Cruzeiro chegou. O Cruzeiro é um time de camisa, ele acredita que o Cruzeiro pode estar disputando grandes competições. O Cruzeiro encaminha para entregar o contrato que ele quer. O Cruzeiro tinha sinalizado com uma proposta de 3 anos de contrato. O Gabriel pediu 4 anos de contrato. O Cruzeiro não se opôs, disse que deve selar e que isso não inviabilizaria um acordo. Então, se tem um clube que tem um tamanho de um Cruzeiro, que também não tem uma rejeição, talvez, de se migrasse para um Palmeiras e para o Corinthians, isso tudo também acaba entrando no balaio, que vai pagar o que você pede, sabe? Que está te chamando para ser um dos pilares dessa nova temporada que o Cruzeiro acredita que vai montar uma equipe forte para brigar. Isso tudo fez o Gabriel acabar escolhendo. Mas antes de escolher o Cruzeiro, ele tinha escolhido também não renovar com o Flamengo, depois de todo esse imbróglio que ele conta aí, de assinar a mão, prometer 5 anos, falar que ia fechar, recuar, a diretoria falar que é o financeiro, o outro falar que o CEO não deu aval, o Landim falar que só tinha 1 ano, o Braz falar, não, mas o contrato está na mesa, e tudo isso pesou ali para o Gabriel e ele acabou escolhendo essa transferência para o Cruzeiro. Mas foi pura e simplesmente a questão financeira. Não é pura e simplesmente a Mas questão tem um financeira. projeto envolvido do Cruzeiro. Não tivesse o desgaste com o Flamengo, acho que o papo seria outro.
tivesse o Palmeiras disposto a chegar próximo ou dar o tempo de contrato que o Gabriel queria, acho que a gente poderia estar falando aqui de outra transferência, sabe? Então, tudo isso levou para um Cruzeiro que olhou e falou, opa, o Cruzeiro está disposto a investir, né? Com o Pedrinho, com o Matos, com o Pelaipe, está disposto a investir e o Gabriel está querendo receber. Então, acho que isso pesa muito também. Vamos falar um tal projeto esportivo. Projeto esportivo com dinheiro no bolso, né, Edu? Então, mas você falou uma pagando coisa que me chamou a que atenção. vão superar ali os 2,5 milhões por mês, é claro que o Gabriel se sentiu tentado a aceitar. E você falou... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo campeão, Gabigol de saída, Gabigol vai para o Cruzeiro, né? Nesse último momento do nosso react aí, né? O Pedro Oliveira trouxe detalhes sobre o tempo de contrato, a questão salarial também, sobre o projeto esportivo que o Cruzeiro ofereceu ao Gabigol. Então é aquilo. Acho que a gente não precisa se entender muito, não. Sabemos que muitas pessoas, muitos torcedores do Flamengo vão ficar com saudade dele, tudo, né? O que ele fez pelo Flamengo em relação a títulos e gols em finais, principalmente. E isso deu título aos títulos do Flamengo. E também o quesito, a reverência que ele tem, a união, a conexão que ele tem com a torcida do Flamengo, que poucos jogadores têm. Isso é uma coisa incontestável. É a personalidade do Gabigol. Jogador que gosta de chamar atenção, um jogador que gosta de botar pilha no jogo. Isso poucos jogadores têm. É a personalidade do atleta e acho que isso não se compra. Personalidade. E isso se encaixou muito com a torcida do Flamengo. Muitos torcedores vão sentir falta dele? Vão. Porém, se a gente analisar o contexto dos últimos 2 anos, a gente via que financeiramente, esportivamente, o Gabigol não vinha rendendo. Então, antes de querer renovar o contrato, a gente tem que olhar números. O que ele apresentou ao Flamengo nesse ano, o ano passado, entendeu? Não voltar 3 anos, 3 anos já é muita coisa. Se a gente voltar até o ano passado, números do Gabigol dentro de campo é péssimo. Temporada passada fez 20 gols. Fez 20 gols, né? Foi 20 gols ou gols e assistência em participações? Acho que foi gols, se eu não me engano. Porém, aquilo, números muito abaixo, porque ele números dentro de campo muito abaixo para o que ele pede financeiramente, esportivamente não entrega mais, né? Ou não estava entregando até esses 2 gols na final, que não decretou, vamos dizer assim, o título, mas deu um passo muito importante para o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil. E ele foi um fator importante também nessa final, junto com o Felipe Luiz, principalmente, que fez esse time jogar bola, né? Então é isso aí, pentacampeão da Copa do Brasil. Tamo junto, nação. Deixe seu like aí, porque o Mengão merece e eu conto com o teu like. E o seu comentário também ajuda demais aí.